Eu tenho esses 3 arquivos dentro de uma pasta e você consegue ver os resultados deles aqui nesse relatório no Excel. E agora olha que interessante, eu recebi mais uma planilha e se eu arrastar esse novo arquivo para dentro da pasta, o Excel já combina todos esses dados e já me entrega o relatório automaticamente. Parece mágica ou programação, mas não é. Esse é o poder do Power Query e é isso que você vai aprender nesse vídeo. Para trabalhar com Power Query, tenha em mente que ele é uma ferramenta do Excel que permite automatizar processos de carregamento, tratamento e análise de dados. Nesse problema, iremos inicialmente carregar 3 planilhas, que são os resultados de vendas de 2020, 2021 e 2022, para dentro do Power Query. A primeira coisa que faremos é abrir um documento em branco no Excel. Então você clica em pasta de trabalho em branco. Agora você precisa mostrar para o Excel onde essas 3 planilhas estão. Você vai na guia dados, depois em obter dados, de arquivo e da pasta. Porque essas planilhas estão em uma pasta na minha área de trabalho, com o nome de vendas. E no seu caso você vai selecionar onde essa pasta estiver localizada no seu computador e dar um OK. Nessa janela de visualização, o Power Query vai mostrar os arquivos que estão dentro daquela pasta, que são as vendas dos 3 anos. E como você ainda precisa fazer algumas mudanças, algumas transformações e limpezas nos dados, a gente seleciona a opção combinar as planilhas, depois em carregar e transformar dados. A janela de pré-visualização vai abrir e nós deixamos na primeira opção mesmo, e como aqui está tudo ok, você vai somente clicar em OK. E o Power Query vai fazer o trabalho de carregamento para unir essas 3 planilhas em uma única tabela. E podemos então partir para o nosso próximo passo, que é a transformação e limpeza dessas planilhas dentro do Power Query. Aqui o que você está vendo é o editor do Power Query. Nós vamos trabalhar no tratamento desses dados. Do lado esquerdo temos algumas consultas já padronizadas pelo Power Query. Nós escolhemos a tabela Vendas, que é a combinação dessas 3 planilhas agrupadas. A gente deixa ela selecionada e para verificar se está tudo ok, na primeira coluna a gente clica sobre essa lista suspensa e vai dar para ver que os 3 arquivos foram carregados corretamente. Tem um nome de cada planilha e a extensão em .xlsx, que significa que são planilhas de Excel. E para a gente começar a transformação, você remove essa primeira coluna, que é uma informação desnecessária para a nossa análise. Para isso, clique com o botão direito do mouse sobre a coluna e escolha remover. Aqui nessa caixa do lado direito é possível ver todos os passos que damos aqui no Power Query. Então acabamos de remover essa primeira coluna. Imagine se você erra alguma coisa ou mesmo só queira desfazer esse passo dado, apenas clicamos no X desse passo realizado, voltamos para o passo anterior e a coluna retorna. Mas como vamos remover mesmo, a gente retira essa coluna daqui. Esses passos aplicados funcionam como se fosse uma gravação das ações que tomamos no Power Query e você consegue sempre voltar para trás quando necessário. Em seguida, você vai notar que existe um erro no cabeçalho, pois por algum motivo os cabeçalhos vieram em 2 linhas e a primeira linha foi promovida automaticamente. Para corrigir o erro de cabeçalho duplo, selecionamos qualquer parte da tabela. Na guia Página Inicial, vamos até usar a primeira linha como cabeçalho. Então clique na segunda opção para cabeçalho como primeira linha e agora as 2 linhas desceram na tabela. E você consegue ver melhor onde está o erro, pois essa bagunça do cabeçalho irá confundir a análise quando formos analisar em uma tabela dinâmica. E precisamos de alguma forma juntá-las para que, por exemplo, as linhas nota e fiscal fiquem juntas. Para fazer isso, iremos na guia Transformar e escolhemos a opção Transpor. Transpor quer dizer que as linhas virarão colunas e as colunas linhas. Agora, para juntarmos as 2 colunas, você deixa elas selecionadas. Para isso, clique no cabeçalho da primeira coluna e segurando o Shift, clique no cabeçalho da segunda coluna. Agora, com o botão direito do mouse, clique sobre o cabeçalho delas e escolha a opção Mesclar colunas. Esse separador você deixa como um espaço mesmo e clique em OK. Voltando para a guia Transformar, clique em Transpor de volta para voltar à tabela original e a posição retorna à anterior. E assim vamos em Página Inicial e clicamos em Usar a primeira linha como cabeçalho. E dessa forma a gente consegue corrigir o cabeçalho que estava com linha duplicada em apenas uma linha de cabeçalho. Pode ser que apresente um erro, você vai notar por essa barra avermelhada abaixo do título da coluna. Isso deve ter sido ocasionado pois algumas linhas devem ter ficado sem valor na tabela. Para corrigir, clique com o botão direito e vá em Remover erros para eles serem corrigidos. Na coluna Descrição Produto, parece que houve um erro quando a gente extraiu os dados do sistema, porque o nome produto veio junto com o meio de pagamento. Na primeira linha, por exemplo, temos o item iPhone 14 e foi pago no Pix. Então você tem a descrição do produto e um traço, que nesse caso é o delimitador, e o texto Pix. Mas essa segunda parte do texto precisamos eliminar da tabela. Para isso você seleciona a coluna, vai até a guia Transformar
e no grupo coluna de texto, você vai clicar em extrair. E a opção correta é texto antes do delimitador. Clicamos sobre ela. O delimitador é o traço, então insira o mesmo traço que está dividindo o texto dentro desse campo e aperte OK. Assim, eliminamos a parte desnecessária do texto. Para dar sequência, eu notei agora que a coluna cidade e estado pode ser dividida em duas, para termos uma coluna para cidade e outra coluna para estado. Para isso, você vai deixar a coluna selecionada. Aqui onde está a opção de separar texto é transformar e clique sobre dividir coluna. E como a cidade e estado estão separados por uma barra, clique em delimitador. Aqui no primeiro item mantemos personalizado, o Power Query já entendeu que queremos separar pelo sinal de barra e ele já trouxe uma barra aqui. Se fosse um traço, seria só deixar um traço, mas como está uma barra, nós mantemos ela. Clique em OK e duas colunas resultarão dessa transformação. E só precisamos alterar os respectivos nomes. Para renomear, dê um duplo clique no título da coluna e digite cidade e duplo clique sobre a outra e digite estado. Agora, se você notar, temos a data da ordem que a compra foi realizada e também temos a data que o item foi enviado ao cliente. Com essas informações, podemos fazer um cálculo a partir dessas colunas. Se subtrairmos uma menos a outra, conseguimos saber o tempo em dias de quando o cliente efetuou a compra até quando o produto saiu para entrega. Primeiro selecionamos a data de envio, segure Shift no teclado e clique sobre a outra coluna de data. Você vai na guia adicionar coluna, pois o resultado gerará uma coluna nova, depois em datas, escolha a opção subtrair dias. Uma nova coluna aparecerá como resultado desse cálculo e clicando e segurando o clique sobre a coluna é possível movê-la ao longo da planilha. Vamos levá-la lá para trás para perto das datas. Clique duas vezes sobre o título da coluna, dá para trocar o nome dela, vamos chamar ela de dias até entrega. Aqui a ordem que você seleciona as colunas vai influenciar no resultado. Se você chegou em valores negativos, corrija invertendo a ordem que você escolheu as colunas. Nas três últimas colunas você tem a quantidade pedida, o preço do item e o desconto aplicado. Porém não temos o valor total da nota fiscal faturada, que precisa ser calculado com base nessas colunas. Para adicionar a coluna com o preço total, você clica sobre a guia adicionar coluna, clique agora na opção coluna personalizada, a janela de coluna personalizada vai abrir e aqui funciona como no Excel. Eu até acho mais simples, na verdade, para fazer cálculos, e no primeiro campo colocamos o nome da coluna, que será valor de nota fiscal. No campo abaixo faremos a fórmula e a gente vai usar as colunas aqui dentro do canto direito. Bom, o valor da nota fiscal é quantidade, então ache quantidade pedida, deixe selecionado e clique em inserir. A coluna vai automaticamente para a fórmula, essa é a primeira parte da fórmula. Essa coluna é multiplicada pelo preço unitário, então coloque um asterisco, selecione preço unitário e clique em inserir. Você vai ver que a gente vai montando a fórmula passo a passo e o desconto aplicado é multiplicado. Então abre parênteses, 1 menos e o desconto. Selecione o desconto e insira na fórmula e feche com parênteses. Dê OK e a coluna deve aparecer na última coluna da tabela. Você vai ver que os tipos de dados não está mais correta na tabela. Tem um jeito de alterar usando a capacidade do Power Query de identificar os tipos de dados. Então vá até a primeira coluna, selecione-a e segurando o Shift, arraste a barra de rolagem para a direita e clique sobre a última coluna. Dessa forma você seleciona todas as colunas ao mesmo tempo. Indo até a guia transformar, escolhemos detectar tipos de dados. O Power Query vai trabalhar para corrigir para a forma de dado mais adequado para cada coluna. Se você ver, a coluna nota fiscal está correta, pois dando um duplo clique sobre esse ícone, diz que se trata de número inteiro. Na coluna data de compra, também está correto. Esse ícone informa que se trata de dados de datas. E aqui o que precisa ser corrigido, que não foi identificado pelo Power Query, são as últimas colunas. Vá então até a coluna de preço unitário, duplo clique no ícone e escolhemos moeda, pois se trata de um valor monetário. E continue clicando em substituir atual. A porcentagem de desconto está como decimais, mas o correto seria percentual. Com isso, dê duplo clique sobre o ícone e escolha percentual. O mesmo vale para o valor da nota fiscal, que também deveria estar como moeda. Então escolha moeda, dando um duplo clique e confirme em substituir atual. Aqui nós finalizamos a parte de tratamento de dados, toda a limpeza nas inconsistências foram feitas. Para concluir, a gente vai em página inicial e clicamos em fechar e carregar para.
Então a janela de importação vai abrir e mostrar onde nós queremos que os dados sejam carregados. Como queremos fazer essa análise a partir de uma tabela dinâmica? A gente deixa selecionado o relatório de tabela dinâmica e também esse último item você deixa desmarcado e clique em OK. E agora podemos ir para o terceiro passo desse tutorial de Power Query, que é a análise, que será feita usando a tabela dinâmica do próprio Excel. Após carregar os dados do Power Query, uma tabela dinâmica vai ser gerada dentro do Excel. Deixe eu trazer os campos da tabela dinâmica mais próximo da tabela. O estudo que faremos vai ser uma análise do ponto de vista dos meios de pagamento realizados nas vendas. E aqui são dois, um por Pix e outro por cartão de crédito. Então eu vou arrastar esses dados para o campo colunas. O valor atrelado a esses pagamentos estão no valor das notas fiscais. Então eu arrasto esses dados em valores e como quero saber a situação dessas vendas ao longo dos 3 anos, vou jogar os dados da data de compra para o campo linhas. Clique em qualquer lugar dentro da tabela dinâmica e na guia Tabela Dinâmica, vá em Gráfico Dinâmico e escolha um gráfico dinâmico de colunas. Lá embaixo dê um OK e vou fazer uma pequena formatação nele. E agora vamos supor que recebemos a base de vendas de 2023. Para automaticamente usar o poder do Power Query, você vai até o arquivo recebido e só clica e arrasta para dentro da pasta onde estão os outros arquivos da base de dados. Volte para a tabela dinâmica no Excel e clique com o botão direito e selecione Atualizar. E deixe o Power Query fazer todo o trabalho pesado, te poupando de horas de trabalho repetitivo. Se ficou alguma dúvida desse tutorial, escreva lá nos comentários. Além do Power Query, o próprio Excel também é uma poderosa ferramenta de análise de dados. E eu tenho uma aula completa de análise de dados na prática, que além da teoria, eu coloquei elementos da experiência que eu adquiri ao longo da minha jornada trabalhando com o Excel. Por hoje é só, te vejo no próximo vídeo.